que você faria se testemunhasse o sofrimento de uma criança, dia após dia, em completo silêncio? E se intervir significasse arriscar tudo o que você tem? Esta é a história de Beatriz, uma mulher que limpava o luxo de uma família rica, mas descobriu a miséria escondida por trás de portas fechadas. Ela era apenas a faxineira, invisível para os donos da casa, mas ela estava prestes a tomar uma atitude que ninguém esperava, uma decisão que a colocaria no centro de um escândalo e a transformaria em uma heroína improvável. Prepare-se para uma jornada de tensão, emoção e uma reviravolta que vai te deixar sem fôlego. No coração de São Paulo, em uma mansão no bairro do Morumbi, vivia a família Medeiros. Ricardo, um empresário implacável, e sua esposa, Isabela, uma mulher elegante que parecia ter se perdido dentro da própria vida de luxo. A filha deles, a pequena Laura, de apenas 2 anos, era uma boneca de porcelana em um castelo de indiferença. Quem cuidava da casa e supostamente da menina era uma equipe de empregados. Entre eles, Beatriz, ou Bia, como era chamada. Uma mulher batalhadora, que saía da periferia todas as manhãs com um sonho guardado no peito: juntar dinheiro para dar entrada em seu próprio apartamento. Para ela, aquele trabalho era um meio para um fim, uma ponte para a liberdade. Mal sabia ela que, naquela casa de muros altos e jardins impecáveis, sua vida e a de uma criança esquecida estavam prestes a se entrelaçar de uma forma trágica e irreversível. A música eletrônica pulsava, fazendo tremer os vidros da imensa sala de estar. O cheiro de perfume caro, uísque e fumaça de cigarro pairava no ar denso da noite paulistana. Beatriz passava o pano no chão de mármore, desviando de sapatos de grife e copos de cristal abandonados. Era quase 3 da manhã, e a festa de Ricardo Medeiros estava no auge. Risadas altas, conversas sobre negócios e a presença constante de Jéssica, a nova babá, que parecia tudo menos uma cuidadora de crianças. Ela ria, pendurada no braço de Ricardo, os olhos brilhando com uma ambição que Bia reconhecia de longe. Em meio ao caos sonoro, um som agudo e desesperado cortou o barulho. O choro de Laura vinha do andar de cima, abafado, quase um lamento. Beatriz parou, o coração apertado. Olhou na direção da escada. Ninguém mais parecia notar, nem o pai, nem a babá. A criança estava sozinha e chorava como se sua pequena alma estivesse se partindo. Esse som se tornaria a trilha sonora de suas noites de trabalho, um chamado que ela não conseguiria ignorar por muito tempo. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha, apesar do calor abafado da noite. A regra era clara: cada um no seu quadrado. Ela era da limpeza, Jéssica era a babá. Interferir não era uma opção. Significaria perder o emprego, o sustento, o sonho do apartamento. Seus dedos apertaram o cabo do rodo com força. Ela respirou fundo, tentando focar no reflexo dourado das luzes no piso impecável. Mas o choro persistia, uma agulha fina perfurando sua consciência. Ela se lembrava de quando chegou na casa, meses atrás. Isabela, a patroa, ainda estava presente. Às vezes, as duas tomavam um cafezinho na cozinha e conversavam. Isabela parecia triste, mas seus olhos ainda tinham um brilho de vida. Agora, a casa era um território dominado pela arrogância de Ricardo e pela presença sinuosa de Jéssica. O choro da menina era o sintoma de uma doença que havia tomado conta daquela família. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Não é problema meu, ela repetiu para si mesma, como um mantra. Mas seu coração sabia que era mentira. A partir daquele momento, a indiferença se tornou impossível. A imagem de Isabela veio à sua mente. No início, ela era a alma da casa. Beatriz se lembrava de uma tarde ensolarada, meses antes. Isabela a chamou na varanda, que dava para o jardim exuberante. Bia, senta aqui um pouco, disse ela, com um sorriso cansado.
Havia 2 xícaras de café sobre a mesa de Vime. Me conta, como andam as coisas para você? O plano do apartamento está indo para frente? Beatriz ficou surpresa. A patroa raramente se interessava pela vida dos empregados. Naquela tarde, porém, as barreiras pareceram cair. Isabela desabafou sobre como o império de negócios do marido a sufocava, sobre como a maternidade não era o conto de fadas que ela imaginava. Acho que sou uma ótima empresária, Bia, mas uma péssima mãe. A confissão foi um sussurro carregado de culpa. Bia tentou confortá-la, dizendo que era apenas uma fase. Naquele momento, elas não eram patroa e empregada, mas 2 mulheres compartilhando suas vulnerabilidades sob o céu de São Paulo. Era essa Isabela que Bia não conseguia esquecer. E por isso a ausência dela agora era tão dolorosa e o choro de Laura tão ensurdecedor. A chegada de Jéssica foi o catalisador da ruína. Jovem, com um corpo esculpido e um sorriso que não alcançava os olhos, ela entrou na casa como uma brisa de verão, mas trouxe consigo uma tempestade. A fachada de família feliz que Ricardo e Isabela tentavam manter começou a rachar visivelmente. As discussões se tornaram frequentes. As vozes alteradas vazavam pelas portas de madeira maciça, enchendo os corredores com uma tensão palpável. Certa noite, enquanto Beatriz terminava de limpar a sala de jantar, ouviu a briga escalar para um nível assustador. Gritos, o som de algo se quebrando. De repente, a porta se abriu com violência e Isabela passou por ela, o rosto banhado em lágrimas, uma marca vermelha começando a aparecer em sua bochecha. A senhora precisa de ajuda? Bia perguntou, o coração na mão. Não se mete onde não é chamada, Beatriz. Apenas faça o seu trabalho, respondeu Isabela, com uma frieza cortante, antes de subir as escadas e se trancar no quarto. Aquele olhar, a rispidez, foi uma muralha que se ergueu entre elas. Bia entendeu o recado. A partir daquele ponto, ela era, mais do que nunca, apenas a faxineira. O ambiente na mansão tornou-se tóxico. Ricardo, sentindo-se vitorioso após a partida de Isabela, que um dia simplesmente pegou uma mala e saiu com o motorista sem dizer para onde ia, tornou-se um tirano. Ele descontava suas frustrações nos empregados. Qualquer poeira esquecida em um canto, qualquer objeto minimamente fora do lugar, era motivo para gritos e ameaças de demissão. O medo virou o principal tempero das refeições na cozinha dos funcionários. Um a um, os mais antigos começaram a pedir as contas, incapazes de suportar a humilhação diária. A equipe foi reduzida pela metade, e os que ficaram, como Beatriz, tinham que trabalhar em dobro. As noites se estendiam, a exaustão se acumulava nos ossos, mas Bia se agarrava ao seu objetivo. A conta para a entrada do apartamento estava quase completa. É só mais um pouco, dizia para Carla, a cozinheira, durante uma pausa rápida. Eu aguento, preciso aguentar. Cada dia naquela casa era um teste de resistência, uma batalha silenciosa entre a necessidade e a dignidade. Enquanto o inferno se instalava para os funcionários, Jéssica flutuava pela casa como se fosse a nova rainha. Ela mal interagia com o resto da equipe, mantendo uma distância arrogante, como se já não pertencesse àquele mundo. Passava os dias ao telefone, cuidando das unhas na beira da piscina, ou saindo para fazer compras com o cartão de crédito da casa. Suas responsabilidades com Laura eram mínimas. A menina era mantida no quarto, com a televisão ligada em desenhos animados, ou entregue a Beatriz por alguns minutos, sob qualquer pretexto esfarrapado. A pequena Laura, com seus grandes olhos castanhos, parecia cada vez mais apagada, uma sombra silenciosa na casa barulhenta. Isabela, antes a figura central, agora era uma memória desbotada. Seu nome não era mencionado, era como se ela nunca tivesse existido. E todas as obrigações de mãe, todos os cuidados e afetos, foram delegados a uma babá, que via na criança apenas um obstáculo para sua ascensão final ao posto de senhora da casa.
A tensão atingiu o clímax em uma noite de garoa fina e persistente, típica de São Paulo. Outra briga feia entre Ricardo e Isabela, a última delas. Os gritos foram seguidos por um silêncio pesado, mortal. Momentos depois, Isabela desceu as escadas, carregando uma única mala de couro. Seu rosto estava inexpressivo, uma máscara de mármore. O motorista já a esperava na porta. Ricardo observou a cena do topo da escada. Um copo de uísque na mão, um sorriso cínico nos lábios. Ele não fez menção de impedi-la. Beatriz, que limpava o hall de entrada, viu tudo. Seus olhos se encontraram com os de Isabela por um breve instante. Havia um universo de dor e derrota naquele olhar. Então, ela se foi. A porta se fechou, e com ela, a última fagulha de normalidade naquela casa se extinguiu. Bia ficou paralisada, o pano úmido em sua mão. No andar de cima, no quarto silencioso, estava Laura, sem a mãe. E agora, verdadeiramente, por conta própria. As noites de Beatriz se transformaram em uma vigília silenciosa. O trabalho se estendia até a madrugada, pois com menos funcionários, a faxina da mansão parecia interminável. Na solidão e no silêncio, quebrado apenas pelo zumbido dos aparelhos eletrônicos, o choro de Laura se tornou uma presença constante. Era um choro diferente agora, não apenas de manha, mas de um abandono profundo. A menina chamava pela mãe, uma palavra repetida como um eco no vazio dos corredores luxuosos. O coração de Bia se partia em 1000 pedaços a cada vez que ouvia. Ela sabia da presença de Jéssica na casa, provavelmente no quarto de Ricardo. Mas a babá nunca ia até o quarto da criança. O medo de perder o emprego a paralisava. Eu não posso me envolver, ela dizia a si mesma, esfregando o chão com mais força, como se o esforço físico pudesse apagar a angústia em sua alma. Mas a imagem daquela menina de 2 anos, sozinha em seu berço, em um quarto escuro, a assombrava. A sua neutralidade estava se tornando uma forma de cumplicidade. Numa dessas noites, o choro se tornou insuportável. Era um pranto contínuo, desesperado. Beatriz não aguentou. Largou tudo na cozinha e, na ponta dos pés, subiu a escadaria de mármore. O som a guiou até a porta do quarto de Laura. A madeira branca e entalhada parecia uma barreira intransponível. Ela hesitou, a mão tremendo a centímetros da maçaneta dourada. E se Ricardo a pegasse ali? E se Jéssica aparecesse? Seria o fim. Mas o soluço vindo de dentro do quarto foi mais forte que o medo. Lentamente, ela girou a maçaneta, rezando para que não fizesse barulho. A porta se abriu com um sussurro. Lá dentro, na penumbra iluminada apenas pela luz de um abajur em forma de lua, Laura estava sentada no berço. Seu rostinho estava vermelho e molhado de lágrimas, e ela abraçava um urso de pelúcia com uma força que partia o coração. Ao ver Bia, ela não se assustou. Apenas esticou os bracinhos em um pedido mudo de socorro. Naquele instante, todas as barreiras de Beatriz desmoronaram. Calma, meu anjo. Você não está sozinha, sussurrou Beatriz, a voz embargada. Ela se aproximou do berço e, com um cuidado infinito, pegou a menina no colo. O corpinho de Laura tremia. Bia a aninhou em seu peito, embalando-a suavemente, cantarolando uma antiga canção de ninar que sua mãe cantava para ela. Aos poucos, os soluços foram diminuindo, dando lugar a uma respiração mais calma. Laura afundou o rosto no ombro de Beatriz, o cheiro de lavanda de seu uniforme parecendo trazer um conforto imediato. Bia sentou-se na poltrona de amamentação que ficava no canto do quarto, um móvel que provavelmente Isabela nunca usara. Ficou ali, no silêncio, sentindo o peso leve daquela vida em seus braços, até que a respiração de Laura se tornou profunda e regular. Ela tinha dormido. Com o cuidado de quem manuseia a joia mais rara do mundo, Beatriz a colocou de volta no berço, cobriu-a com o lençol e ficou observando-a por mais 1 minuto. Um sentimento poderoso, uma mistura de amor e fúria, tomou conta dela.
fúria contra aqueles que deveriam protegê-la e a abandonaram. No dia seguinte, na cozinha, o clima era pesado. Carla, a cozinheira, a olhou com preocupação. Bia, você precisa ter cuidado. Não se apegue a essa criança. Não se meta. Se o patrão descobre que você está entrando no quarto da menina à noite, ele te coloca na rua sem um centavo. O conselho era sincero, vindo de alguém que já vira muita coisa naquela casa. Ele nem vai saber se você está fazendo o seu trabalho ou bancando a babá. Pensa no seu apartamento, na sua vida. Beatriz sabia que Carla estava certa. Cada lógica, cada instinto de autopreservação gritava para ela se afastar. Voltar para a sua função, para a sua invisibilidade programada. Ela balançou a cabeça, concordando, mas seu coração estava em tumulto. Como ela poderia voltar a esfregar o chão enquanto, no andar de cima, uma criança sofria em silêncio? A imagem dos bracinhos de Laura estendidos para ela estava gravada em sua mente. O dilema era cruel. Seu futuro ou o bem-estar de uma menina indefesa. E Beatriz sentia que já tinha feito a sua escolha. Aquelas visitas noturnas se tornaram um ritual secreto. Depois que a casa mergulhava no silêncio e ela tinha certeza de que Ricardo e Jéssica estavam trancados no quarto principal, Beatriz subia. Ela checava se Laura estava coberta, se precisava de água, se o abajur estava ligado. Muitas vezes, a encontrava desperta, os olhos grandes fixos no teto. Nesses momentos, Bia a pegava no colo e ficava com ela na poltrona até o sono chegar. Era o seu pequeno ato de rebeldia, seu oásis de humanidade naquele deserto de frieza. Ela se sentia como uma agente secreta em uma missão perigosa e vital. O cansaço era imenso, o medo, constante. Mas a paz que sentia ao ver Laura dormir tranquilamente em seus braços era uma recompensa que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela pensava, eu não posso consertar a vida quebrada dela, não posso trazer a mãe dela de volta, mas posso fazer com que suas noites sejam um pouco menos solitárias, um pouco mais quentes. E, apesar de todo o risco, isso parecia a coisa mais certa a se fazer no mundo. Aquela noite seria diferente. Ricardo decidiu dar outra de suas festas extravagantes, desta vez em um dia de semana. A casa precisava estar impecável na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. Para Beatriz, isso significava uma jornada tripla. Enquanto limpava os vestígios da festa na área da piscina, os sons de risadas e música alta foram diminuindo. O silêncio que se seguiu, no entanto, foi quebrado novamente pelo choro de Laura, mais alto e mais angustiado do que nunca. O instinto de Bia falou mais alto que a prudência. Ela largou o balde e correu para dentro, subindo as escadas de 2 em 2 degraus. A porta do quarto da menina estava entreaberta. Quando entrou, a cena a deixou horrorizada. Laura estava em pé no berço, chorando histericamente. Mas o mais chocante era que havia um edredom grosso jogado por cima do berço, cobrindo-o quase que por completo. Uma tentativa clara e perversa de abafar o som. O ar já estava rarefeito ali dentro. O pânico e a raiva subiram pela garganta de Beatriz como bile. Com as mãos trêmulas de fúria, Beatriz arrancou o edredom de cima do berço. Laura, ofegante e suada, a olhou com alívio. Meu Deus, sussurrou Bia, pegando a menina no colo. O corpinho dela estava quente demais. A crueldade daquele ato era inimaginável. Jéssica não apenas negligenciava a criança, ela a colocava em perigo ativamente, tratando-a como um incômodo a ser silenciado. Beatriz sentou-se na poltrona, acalmando Laura, cujo choro agora era de medo. Enquanto a embalava, ouviu risadas vindas do corredor. Eram as vozes de Ricardo e Jéssica, voltando para o quarto principal. Bia prendeu a respiração, o corpo rígido. Eles passaram pela porta sem sequer olhar para dentro. O som da porta do quarto deles se fechando foi como uma sentença. Eles estavam ali, a poucos metros, mas em outro universo,
um universo onde sua filha não existia. Bia olhou para a menina adormecida em seus braços. A linha havia sido cruzada. Ela não podia mais ser apenas uma espectadora. Algo precisava ser feito. E precisava ser feito agora. Beatriz esperou a casa ficar completamente silenciosa. Seu plano era arriscado, insano, mas a imagem do edredom sobre o berço havia queimado qualquer resquício de medo. Ela sabia que precisava de provas. Com o celular em mãos, voltou ao quarto de Laura. Filmou o edredom jogado no chão, o quarto abafado, o rosto suado da menina dormindo. Depois, com o coração batendo descontroladamente, ela se aproximou da porta do quarto de Ricardo, colocou o celular para gravar áudio e o escondeu discretamente atrás de um vaso no corredor. Voltou para seu trabalho, as mãos suando, a mente a mil. 1 hora depois, ela recuperou o aparelho. Em seu quartinho nos fundos da casa, colocou os fones de ouvido. O que ouviu confirmou seus piores medos. A voz de Jéssica, clara e fria. Aquela menina não cala a boca. Qualquer dia desses eu sumo com ela. Quando a gente casar, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar ela num internato bem longe daqui. A voz de Ricardo respondeu com uma risada. Calma, meu amor. Falta pouco. Logo você será a dona de tudo isso. Beatriz sentiu o estômago revirar. Ela tinha a prova. Mas o que fazer com ela? Na manhã seguinte, a determinação de Beatriz era de aço. Ela sabia que confrontar Ricardo era inútil. Ele era parte do problema. A única pessoa que poderia se importar era Jéssica, mas não por compaixão, e sim por medo de ser exposta. Beatriz a encontrou na cozinha, preparando um smoothie verde. Jéssica, a gente precisa conversar. Começou Bia, a voz firme. Sobre a Laura. O que você fez ontem à noite, com o edredom, aquilo foi perigoso. Você poderia ter sufocado a menina. Jéssica se virou lentamente, um sorriso de deboche no rosto. Olha só, a faxineira virou defensora dos oprimidos. Escuta aqui, Beatriz, não se meta onde não foi chamada. Se eu quiser, você está na rua em 5 minutos. E quanto à pirralha, não se preocupe. Logo eu vou tomar o lugar da patroa, e a primeira coisa que farei será mandá-la para bem longe. A confissão foi dita com uma arrogância assustadora. Então, em um gesto de puro desprezo, Jéssica pegou o prato com as cascas de frutas e o atirou no chão, perto dos pés de Bia. Os cacos se espalharam pelo piso. Limpa isso, e limpa essa sua intromissão da sua cabeça. Ela saiu da cozinha, deixando Beatriz sozinha com os cacos, e a certeza de que o diálogo era impossível. Não demorou muito. Naquela mesma tarde, Ricardo a chamou em seu escritório. Jéssica estava ao lado dele, com uma expressão de vítima ultrajada. Beatriz, ele começou, a voz gélida como o metal. Jéssica me contou que você a ameaçou esta manhã. Disse que você vive se metendo com a Laura, que está agindo de forma estranha. Francamente, não pago você para criar problemas. Bia abriu a boca para se defender, para mostrar a gravação, mas o olhar de Ricardo a silenciou. Ele não queria ouvir. Ele já tinha seu veredito. Termine o seu turno hoje, arrume suas coisas e suma da minha casa. E pode esquecer o pagamento deste mês. Considere uma multa pela sua insubordinação. As palavras caíram como pedras. Demitida, sem pagamento, todo o esforço, todo o sacrifício, jogado fora. Um nó se formou em sua garganta, mas ela não chorou. Não na frente deles. Apenas assentiu com a cabeça e se virou para sair. Enquanto caminhava pelo corredor, o único pensamento em sua mente não era sobre o dinheiro perdido ou o sonho adiado. Era sobre Laura. O que seria dela agora, completamente nas mãos daquela mulher? Sua última noite de trabalho foi surreal. Uma nova festa estava em andamento, menor, mais íntima, mas igualmente barulhenta. Beatriz limpava mecanicamente, o coração pesado com a iminência de sua partida e a ansiedade pelo futuro de Laura. No meio do barulho, ela ouviu o choro familiar.
vindo do andar de cima. Era seu último chamado. Ela largou o que estava fazendo, o balde e o pano esquecidos no meio do corredor. Subiu as escadas pela última vez. Encontrou Laura no berço, o rosto banhado em lágrimas, os olhinhos buscando por ela no escuro. Bia a pegou no colo, e a menina se agarrou ao seu pescoço com uma força surpreendente. E então, pela primeira vez, em meio às lágrimas, Laura sorriu para ela. Um sorriso pequeno, trêmulo, mas genuíno. Aquele sorriso quebrou a última barreira de hesitação no coração de Beatriz. Ela não podia ir embora. Não sem ela. Naquele exato instante, uma decisão louca, perigosa e irrevogável foi tomada. Ela não deixaria Laura para trás. Agindo com a adrenalina de um fugitivo, Beatriz tomou sua decisão. Em silêncio absoluto, ela pegou a pequena mochila de personagens que Laura usava para ir à creche. Colocou dentro algumas fraldas, uma mamadeira, um pijama limpo e o ursinho de pelúcia surrado. Vestiu um casaquinho na menina, que a observava com uma curiosidade silenciosa, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Com Laura em seu colo, Bia desceu pela escada de serviço, evitando as áreas da festa. Saiu pela porta dos fundos, que dava para a rua lateral menos movimentada. A noite de São Paulo a engoliu. O ar fresco contrastava com a atmosfera sufocante da casa. Ela caminhou rapidamente até a avenida principal, o coração martelando contra as costelas. Chamou um táxi. "Para o hotel mais próximo, por favor", disse ao motorista, a voz soando estranha para seus próprios ouvidos. Enquanto o carro se afastava, ela olhou para trás e viu as luzes da mansão diminuindo à distância. Ela tinha acabado de sequestrar a filha de um dos homens mais poderosos da cidade. Não havia mais volta. No quarto impessoal do hotel, depois de dar uma mamadeira para Laura e colocá-la para dormir na cama espaçosa, Beatriz finalmente se permitiu desabar. Sentou-se em uma cadeira no canto, o rosto entre as mãos. O que ela tinha feito? A realidade a atingiu com a força de um soco. Sequestro. A palavra ecoava em sua mente. Ela podia ser presa, passar anos na cadeia. Todo o seu futuro, seu sonho, tudo estava em ruínas. O pânico ameaçou sufocá-la. Olhou para a cama, para a figura serena de Laura dormindo, a respiração suave e tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, a menina dormia em paz, sem chorar. A visão daquela calma lhe deu uma estranha força. Talvez ela tivesse destruído a própria vida, mas salvara aquela. Precisava pensar, agir rápido. Pegou o telefone e discou o número de Carla, a cozinheira, sua única aliada. Precisava de ajuda. A ligação cortou o silêncio do quarto, cada toque do telefone aumentando a tensão em seu peito. "Carla? Sou eu, Bia. Eu fiz. Eu peguei a Laura." A voz de Beatriz era um sussurro trêmulo. Do outro lado da linha, houve um silêncio chocado, seguido por uma exclamação abafada. "Bia, você enlouqueceu? Devolve essa criança agora. A casa está um caos. A polícia está por toda parte. Eles vão te caçar, mulher. Vão te colocar na cadeia." A voz de Carla estava carregada de pânico. "Eu sei, Carla, eu sei. Mas é tarde demais. Eu não posso devolvê-la para aquelas pessoas. Eles não cuidam dela. Você sabe disso." As lágrimas finalmente vieram, silenciosas e quentes. "Bia, eu vou tentar te ajudar. A dona Isabela, ela me ligou uma vez, para saber das coisas. Eu anotei o número. Vou procurar. Mas pelo amor de Deus, tome cuidado. Ricardo está furioso dizendo que vai destruir quem fez isso." A promessa de Carla era um fio de esperança. Desligaram. Beatriz ficou olhando para o telefone, esperando enquanto Laura dormia, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Poucos minutos depois, uma mensagem de texto chegou. Era o número de Isabela. Com as mãos trêmulas, Beatriz discou. Enquanto isso, na mansão Medeiros, a cena era de um teatro bem ensaiado.
Policiais uniformizados circulavam pela casa. Delegado Lucas, um homem de meia idade com um olhar cansado, mas perspicaz, interrogava Jéssica. Ela chorava copiosamente, um show de desespero. Eu só saí do quarto por 1 minuto. Quando voltei, ela não estava mais lá. Foi a faxineira, a Beatriz. Ela me ameaçou hoje cedo. Ricardo, ao lado, esbravejava, falando de sua influência, exigindo que a criminosa fosse encontrada e punida com o máximo rigor. Lucas ouvia tudo com uma paciência calculada. Havia algo na performance de Jéssica que não o convencia. Algo no excesso de raiva de Ricardo que parecia mais sobre orgulho ferido do que sobre preocupação paternal. Ele sentia que a história era mais complexa do que um simples caso de sequestro por uma empregada ressentida. O rastreamento da ligação de Beatriz para Carla foi rápido. Em menos de 1 hora, viaturas da polícia cercaram o modesto hotel na região central. Delegado Lucas bateu na porta. Polícia Civil, abra a porta, senhora Beatriz. O coração de Bia gelou. Ela abriu. Foi tudo muito rápido. Os policiais entraram. Ricardo e Jéssica vieram logo atrás. Jéssica correu para pegar Laura, que acordou assustada e começou a chorar, tentando se soltar dos braços da babá e se esticar na direção de Bia. Ricardo gritava insultos para Beatriz, o rosto vermelho de ódio. Sua ladra, você vai apodrecer na cadeia. Bia ficou parada, em choque, enquanto um policial se aproximava e, com um clique metálico, fechava as algemas em seus pulsos. O frio do metal era a sensação da sua liberdade se esvaindo. Ela foi conduzida pelo corredor, sob os olhares curiosos de hóspedes e funcionários, sentindo-se a pior das criminosas. O choro de Laura, sendo levada na direção oposta, era o som de sua derrota. Na sala de interrogatório da delegacia, o cheiro de café velho e desinfetante pairava no ar. Beatriz estava sentada, algemada a uma cadeira, o olhar perdido no vazio. Delegado Lucas sentou-se à sua frente, um copo de água na mão. Olha, Beatriz, ele começou, a voz calma, contrastando com o caos das últimas horas. A história que me contaram não parece se encaixar. O pai está mais preocupado em te ver presa do que em ter a filha de volta. A babá parece uma atriz de novela mexicana. Eu não acredito que você seja uma sequestradora. Me diga por que você fez isso. Me ajude a te ajudar. As palavras gentis de Lucas quebraram a barreira de choque de Beatriz. Ela começou a falar, a voz falhando no início, mas depois ganhando força. Contou sobre as noites de choro, a negligência, o edredom sobre o berço, a ameaça de Jéssica, a gravação em seu celular. Contou tudo. As lágrimas rolavam por seu rosto, mas não eram de culpa, e sim de desespero e medo pela menina que ela tentou proteger. Lucas ouvia atentamente, fazendo anotações. A história de Beatriz, a gravação que ela mencionou, tudo começava a pintar um quadro muito mais sombrio da família Medeiros. Eu acredito em você, Beatriz, mas Ricardo Medeiros é um homem poderoso. Ele tem os melhores advogados. Sem provas concretas e imediatas, minha mão está atada. Legalmente, você cometeu um crime grave. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Você vai ter que passar a noite aqui. Amanhã vamos ver o que podemos fazer. Vou pedir para revistarem seu quarto na mansão, em busca do celular com a gravação. Beatriz sentiu o peso da realidade esmagá-la. Uma noite na cela. A perspectiva era aterrorizante. Ela pensava em Laura, de volta àquela casa, de volta às mãos de Jéssica. Teria todo o seu sacrifício sido em vão? Ela baixou a cabeça, as lágrimas de exaustão e desesperança finalmente vencendo a batalha. A noite na cela foi a mais longa de sua vida. O frio do banco de concreto, os sons estranhos da delegacia, o cheiro de solidão. Cada minuto se arrastava. Pela manhã, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela gradeada, ela se sentia um farrapo humano. A porta se abriu. Era Lucas, com 2 copos de isopor na mão.
Café. Não é grande coisa, mas ajuda. Ele lhe passou um copo pelas grades. Seus olhos estavam cansados. Ele claramente não tinha dormido. Conversei com seus colegas de trabalho a noite toda. A história deles bate com a sua. Mas o celular não foi encontrado no seu quarto. Provavelmente já deram um sumiço nele. O último pilar de esperança de Beatriz ruiu. Sem a gravação, era a palavra dela contra a de um milionário. Estava perdida. Ela tomou um gole do café amargo, sentindo o calor aquecer suas mãos frias, mas não sua alma. De repente, uma comoção no corredor. Gritos. Uma voz feminina, alta e imperiosa, ecoava pela delegacia. Como vocês ousam prender a babá da minha filha? Eu vou processar cada um de vocês. A porta do gabinete de Lucas se abriu com um estrondo. Era Isabela, impecavelmente vestida, o rosto marcado pela fúria, flanqueada por 3 advogados de terno. Ela marchou até a mesa de Lucas. Eu sou Isabela Medeiros, a mãe de Laura. Fui eu quem mandou a Beatriz tirar minha filha daquela casa. Foi uma ordem minha. Por que diabos ela está presa? Lucas, pego de surpresa, piscou. Senhora Medeiros, seu marido prestou queixa de sequestro. Meu ex-marido. Ela o corrigiu, a voz cortante. Ele não tem autoridade para nada. Beatriz estava agindo sob minhas ordens diretas para proteger minha filha. Agora, eu exijo que ela seja solta imediatamente. A mentira era tão audaciosa, tão bem executada, que por um momento pareceu a mais pura verdade. Isabela tinha chegado, e o jogo tinha virado completamente. A burocracia levou algumas horas, mas com a declaração de Isabela e a pressão de seus advogados, o caso contra Beatriz desmoronou. Ao sair da delegacia, o sol da manhã nunca pareceu tão brilhante. Lucas a acompanhou até a porta. Você tem muita sorte de ter uma patroa como ela, disse ele, com um meio sorriso. Se precisar de algo, bem, meu número está no relatório. Bia sorriu de volta, um agradecimento silencioso nos olhos. Do outro lado da rua, uma BMW preta parou. Isabela buzinou. Vamos, Bia. Temos muito o que fazer. Beatriz entrou no carro. A primeira pergunta foi sobre Laura. Ela está segura, com uma prima minha. Agora me escuta, disse Isabela, a voz séria. Ricardo está tentando me tirar tudo no divórcio. Eu precisava de tempo para reunir provas contra ele. Eu sinto muito por ter te deixado no meio disso. Eu não fazia ideia do monstro que a Jéssica era. Carla me ligou e contou tudo. Você foi mais mãe para a minha filha do que eu fui nos últimos meses. A confissão veio com um peso de arrependimento genuíno. Isabela usou as informações de Beatriz e as provas que já havia coletado para virar o jogo. Conseguiu uma ordem de restrição contra Ricardo, que foi forçado a deixar a mansão, que estava no nome dela. O processo de divórcio foi uma guerra, mas Isabela, com sua astúcia de negócios e a determinação de uma leoa protegendo sua cria, venceu. Ricardo perdeu a guarda de Laura e uma parte significativa dos negócios. Jéssica desapareceu do mapa assim que o escândalo veio à tona. A casa no Morumbi, antes um lugar de angústia, tornou-se um santuário. Isabela recontratou os funcionários demitidos e fez uma proposta a Beatriz. Eu preciso de você, Bia, não como faxineira, como babá da Laura, e mais do que isso, como minha amiga. No dia em que Beatriz aceitou, Isabela lhe entregou um envelope. Dentro, um cheque. Para o seu apartamento. É o mínimo que posso fazer para compensar o inferno que eu te fiz passar. As duas mulheres se abraçaram. As lágrimas agora eram de alívio e gratidão. O pesadelo havia acabado. Meses depois, a vida encontrou um novo ritmo, tranquilo e feliz. Beatriz, agora a cuidadora oficial e amada de Laura, passava as tardes no jardim da mansão, empurrando a menina no balanço. Isabela se dedicava integralmente à filha, redescobrindo os prazeres da maternidade. A casa estava cheia de risadas. O sonho do apartamento de Bia não era mais um sonho,
Com o dinheiro do cheque, ela comprou um lindo apartamento na Vila Madalena. Sua vida estava se reerguendo, mais forte e mais brilhante do que antes. Numa tarde de sábado, enquanto folheava um catálogo de móveis, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Beatriz, é o delegado Lucas. Desculpe o incômodo, mas eu estava pensando. Talvez você aceitasse tomar um café comigo algum dia? Para, fechar o caso oficialmente. Bia sorriu. Eu adoraria, delegado. A vida, com suas reviravoltas imprevisíveis, estava lhe oferecendo um novo começo, um que ela nunca imaginou, mas que sentia, com todo o coração, que merecia. E assim, a vida de Beatriz se transformou. De faxineira a guardiã, de prisioneira a mulher livre e amada. Ela e Lucas começaram a namorar, construindo uma relação baseada no respeito e no carinho que nasceram em meio ao caos. Isabela se tornou a mãe presente e forte que Laura precisava, provando que nunca é tarde para se reencontrar. A justiça, que parecia tão distante, prevaleceu não apenas nos tribunais, mas na felicidade reconquistada por aquelas mulheres. Beatriz finalmente decorou seu apartamento, criando o lar seguro com o qual sempre sonhou, um lugar onde o único som noturno era o do silêncio da paz. A história dela nos lembra que a coragem pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que um único ato de bondade, mesmo que arriscado, pode mudar o destino de todos. Agradecemos por ter acompanhado essa jornada emocionante até o fim. Se essa história tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como este e deixe seu comentário. Na sua opinião, o que é a verdadeira justiça? Gostaríamos muito de saber o que você pensa.